a prova científica da existência dos espíritos. Sejam bem-vindos, eu sou Homero Robert Filho, psicanalista clínico, escritor, médium e orador espírita, e venho apresentar agora, em poucas palavras, uma abordagem dentro da psicologia espiritualista de como os espíritos existem e eles fazem parte diariamente do cotidiano de todos nós. As manifestações mediúnicas, dito o médium, o ser humano mediador entre o plano físico e o espiritual, elas não estão na conta de um fenômeno hipnótico ou de uma indução hipnagógica. Haja visto que fenômenos hipnóticos produzam efeitos similares à chamada dupla personalidade ou personalidade estranha, onde em alguns fatos os resquícios mnemônicos da lembrança de um quadro de um avô que já morreu ou de uma sensação de já ter pisado numa casa antiga e entrar para aquela casa a primeira vez, esses são fenômenos ainda na conta da psique. Psique, segundo a etiologia grega antiga, alma. E eros, segundo a etiologia da mitologia, a força do amor, o eros platônico. Segundo a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, há na essência do ser humano uma presença, um binômio da ânima e do ânimos. A ânima, a parte feminina na psique masculina. O ânimos, a parte masculina na psique feminina. Porém, a fusão ânima-ânimos na androgenia da alma requer uma observância importante em dizer que, nesse ponto, se nós possuímos na nossa essência o masculino e o feminino, na essência da nossa estrutura psíquica, e interagimos com o outro diante a fenomenologia dos nossos efeitos telepáticos, emocionais e afetivos, logo, primeiro ponto, o espírito não tem sexo. Ele pode encarnar, ora como homem, ora como mulher, segundo as suas aptidões, as provas que tem que passar e a natureza da sua sensibilidade, ou seja, a maior frequência com que reencarnou, seja na vestimenta biológica do homem, seja na vestimenta biológica da mulher. Isso abre um parênteses para a questão do homossexualismo, não como um desvio de conduta ou de caráter, ou muito menos como uma psicopatologia, mas como algo impresso nos registros mnemônicos da mente, que leva o ser a manifestar a sua caracterologia, a sua impressão da vivência no modus operandi que a sua mente identifica o seu eu na reação que Lacan chamou o estádio do espelho. Na nossa experiência clínica e doutrinária com mais de 30 anos, clínica com algo em torno de 10 anos, nós temos aprendido que quando nós entrevistamos ou fizemos uma anamnese psicológica com pacientes idosos, aqueles que normalmente ultrapassaram os 80, 90 anos de vida, você tem uma noção que eles têm projetos de vida, que eles têm sonhos, que eles têm ideações, aspirações, desejos. Isso prova que a consciência profunda lhes adverte que a vida não se encerra no túmulo e que eles prosseguirão a viver após o decesso ou a anóxia cerebral. Então, se você pegar qualquer paciente, qualquer idoso com 90, 92, 93 anos e ultrapassando às vezes os 95 anos de vida e perguntar para eles o que você quer amanhã para a sua vida, eles terão uma resposta. Os olhos terão um brilho, porque a consciência nodal, nessa dicotomia entre inconsciente e consciente, nos demonstra e nos prova que a consciência não se extingue com o decesso celular e que o inconsciente é atemporal. Isso também explica os fenômenos que a psicanálise francesa chamou de déjà vu, ou insight,
ou a lembrança da memória espontânea de lugares, essências, pessoas, situações que nós vimos em outras existências e nós somos apreendidos pela imagem, pela sensibilidade, pela identificação projetiva. Logo, se o inconsciente tem uma atemporalidade, o que você viveu em vida passada pode eclodir na sua vida, tanto na forma positiva, em lembrança, afeto, afinidade, sintonia psíquica, as chamadas almas afins, almas irmãs, almas gêmeas, ou em processos negativos como traumas, fobias, medos, ou então em processos intelectivos, crianças que sabem tocar a quinta ou a nona sinfonia de Beethoven com 4 a 5 anos de idade, sem ter mesmo as condições de usar os pés para pressionar o pedal do piano, apenas dedilhando uma sonata ao luar, por exemplo. Tudo isso atesta a anterioridade da psique, ou seja, a imortalidade do espírito. Você reconhece o seu espírito imortal essencialmente quando sonha, quando dorme, porque há uma movimentação de energias. O sonho em Technicolor, as imagens espectrais da essência espiritual, o sonho em borrasca, em preto e branco, as imagens do cérebro reptiliano ou o inconsciente. Logo, você tem uma interação com o além do estado somático desperto, do estado de consciência desperta, e após o sono REM, você começa a ter sonhos, e os sonhos muitas vezes são premonitórios ou também manifestações de desejos, como apregoou Sigmund Freud no livro A Interpretação dos Sonhos de 1900, marcando o início da psicanálise. Nós vemos então que o espírito está em todos os fenômenos interligados da mente. Você pressente que alguém vai chegar, essa pessoa chega. Você pressente que vai acontecer algo e algo acontece semelhante, porque a interpretação passa por uma censura no aparelho psíquico. Logo, o espírito é imortal porque ele se comunica não somente com médiuns, mas através de pensamentos, sensações, impressões e principalmente aquilo que você guarda dentro de você. Você é um espírito imortal que habita um corpo e não um corpo que habita um espírito. Logo, os seus pensamentos respondem não à secreção cerebral ou qualquer outra glândula biliar, mas a uma impressão e uma apreensão da psicosfera do mundo, gerando então fenômenos entrópicos, a entropia, a epigenética e diversos outros estudos notáveis da atualidade demonstram, principalmente os estudiosos da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos da América, que a mente, quando vence o estado deprimer, quando a gente se movimenta, a oxigenação aumenta, e quando o ar aumenta, nós temos o pneuma. O pneuma, no grego antigo, é o espírito. O ar que tu inalas é o espírito e a essência imortal da sua vida.